aula que eu posto parte 1 e parte 2 da aula. Então vamos lá. Na nossa. Vocês tiveram alguma dificuldade de fazer? Quem conseguiu fazer? A Viviane fez, ficou direitinho. Sheila, você conseguiu fazer? Desculpa, professor. Eu não consegui fazer, não. Entendi. Mas você... Porque pode falar. eu tenho, eu tenho que pedir alguém para dar uma olhada. Porque tem coisas que eu não tenho. Entendi. Eu não sei mexer em nada. Aí eu fico com mais dúvidas. Você tinha me mandado a mensagem pelo chat, te respondi, você viu? Vi sim. Tá. Vê quando sim pode dar uma olhada no meu computador. Tá, é só você combinar direitinho um dia e horário que eu vou aí ver pra você. Tá bom, Professor, obrigada. Nada. Oi, Adriana. professor, teria algum problema assim, o senhor passa a matéria hoje, um exemplo, aí o senhor deu esse exercício, aí na semana eu faço com meu filho e envio para o senhor pelo chat, Pode sim. Gente, tá? o objetivo aqui é vocês praticarem, vocês aprenderem. Se vai ser dentro do horário do esse horário, né, esse tempo de atividade, para quem consegue fazer dentro desse horário, ótimo, né? Já praticou ali, aproveita para tirar as dúvidas. Por exemplo, teve alguma dificuldade, eu estou aqui para poder sanar. A Viviane está aí de testemunha que ela me chamou na mesma hora, eu abri a câmera e expliquei para ela. Então eu fico, na verdade, eu dou esse tempo, mas eu fico aqui na frente do computador, não saio não. Eu fico aqui de plantão aqui para caso vocês tenham dúvida. Eu só não fico com a câmera aberta porque não tenho por que ficar aqui olhando para uma tela sem ninguém, né? Mas eu tô aqui sempre de plantão aqui na frente para tirar as dúvidas. Então eu dou esse horário para poder justamente para isso, que na prática costuma surgir muitas dúvidas, né? E como é que é mesmo que coloca? Que nem a Viviane entrou e me perguntou que ela não estava conseguindo, não lembrava como é que eu fiz para colocar aquela linha da borda, né, entre as colunas, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, ela não lembrava como é que fazia isso aqui, essa parte aqui de botar essa linha aqui, né? Então, ela me perguntou e eu peguei e respondi para ela, mostrei para ela, faz assim que você consegue, você tem que marcar lá, mostrar linhas entre as colunas. Aí ela pegou, tá, lembrei. Aí foi lá e fez, né? Então, para isso que eu faço atividade e dou esse prazo para vocês fazerem. Mas não quer dizer que você só pode entregar dentro desse horário. Vocês podem entregar depois, fazer durante a semana, no final de semana. Que nem no seu caso, que o outro computador que tem o programa, o seu filho usa para a faculdade, você está com, né, insegura de mexer e fazer acontecer alguma coisa com os trabalhos dele, sem problema nenhum. Quando você estiver com ele, você pede ele para te ajudar, você faz e depois você passa você me manda ou aqui pelo chat ou pelo e-mail, tá? A Sheila também está com esse problema aí no computador, que tem alguns programas que não tem. Quando ela conseguir botar, né? Aí ela também faz as atividades e manda para mim, tá bom? Então é isso. Bom, para a gente poder finalizar essa parte de Word, que na próxima aula nós vamos entrar com PowerPoint, tá? Na semana que vem nós vamos ter aula de PowerPoint. Então, para a gente poder finalizar essa parte, eu vou agora abrir o Word aqui de novo, tá? E nós vamos agora aprender a inserir uma imagem no arquivo, tá? Então, eu vou apagar tudo que eu tinha feito aqui anteriormente. Pronto. Vou voltar aqui pro retrato. Vou tirar aqui a marca d'água. Pronto. Então nós estamos aqui novamente. Voltei para. Vou tirar as colunas também. Uma coluna só. Pronto. Está tudo aqui, tudo ok. Agora eu vou ensinar vocês a inserir
uma imagem no arquivo. Então agora nós vamos aqui para guia inserir, tá? Aí nós vamos aqui ó, em imagem, no grupo ilustrações, imagem. Ele vai abrir essa janela aqui, que é para você procurar a imagem no seu computador, tá? Pode ser uma imagem feita por você, uma fotografia, ou pode ser uma imagem que você baixou da internet. Por exemplo, esse aqui, esse Rubisco, é uma imagem que eu baixei da internet. Ele é uma substância que faz parte da fotossíntese, né, de uma planta. Então, para poder o processo, a fase escura da fotossíntese ocorrer, você precisa desse elemento. Então, ele apareceu aqui, só que ele está ocupando, se você olhar, ele está ocupando a minha imagem inteira. Aqui ele voltou para... Espera aí que ele voltou para 3 colunas. Pronto. Então, ele voltou aqui, ele está aqui ocupando minha imagem toda, né? Aí está centralizado aqui. Como é que eu faço para ajustar? Então, quando eu seleciono, ó, se eu estiver fora, aqui na imagem, no papel. Se eu clicar aqui em cima, aparece essa guia aqui em cima, ó, ferramentas de imagem, né? Aí, cliquei em ferramentas de imagem, ele aparece todos esses recursos aqui sobre a imagem. Então, eu tenho aqui a principal coisa que vocês precisam aprender é em relação a isso aqui, ó, quebra automática do texto, tá? Porque do jeito que ele entra, eu posso até diminuir o tamanho da imagem, mas eu não consigo, ó, mexer a imagem para lugar nenhum. A imagem não anda. Mesmo, ó, cliquei, segurei, a imagem não sai, tá? Quando eu venho aqui em quebra de texto, eu tenho alguns recursos aqui que eu consigo alinhar essa imagem, tá? Por exemplo, atrás do texto, então eu vou conseguir escrever por cima da imagem. Em frente ao texto, ele vai sobrepor o texto, né? Eu posso colocar a imagem de um jeito que ela só permita texto na parte de cima e na parte de baixo, né? Ou eu posso colocar próximo, então ela vai colocar texto em volta da imagem, alinhar com texto, posso fazer um quadrado em volta da imagem e botar textos também, mas a que eu mais utilizo é essa daqui, através. Por quê? Ela é mais fácil de você manipular a imagem, tá? Você consegue ajustar o tamanho, você consegue arrastar para onde você quiser. Então, ó, cliquei em através, marquei a opção através. A imagem, na hora que você insere, ela vem no tamanho original. Se você, por exemplo, aqui, tá vendo aqui, ó, esses pontinhos quadrados ou redondinhos, eles são os pontos de ajuste do tamanho da imagem. Se eu posicionar em cima desse quadradinho, a imagem, a seta do mouse vai aparecer uma seta dupla. Então tá aqui, ó, seta comum, seta dupla, tá? E tem essa seta aqui de 4 lados, tá vendo? Essa seta de 4 lados é para eu clicar e, ó, arrastar a imagem para um lado e para o outro, tá? Essa aqui dupla é para poder ajustar. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e fizer isso aqui, ó, eu vou diminuir a largura da imagem. Só que olha como é que a imagem vai ficar. Ela vai ficar amassada, né? E aí eu posso diminuir também a altura da imagem. Então, vou vir aqui. A mesma coisa. Ficou dupla, diminuir a altura da imagem. Tá? Mas o que acontece quando eu faço isso? Ajustar primeiro um lado e depois o outro. Ela pode não ficar proporcional. Nesse caso aqui, essa imagem é uma imagem vetorizada, então vocês não percebem muito esse achatamento, tá? Que ela foi uma imagem muito bem feita no computador, tá? Essa é uma imagem, não é uma imagem real, é uma imagem feita em computador, então ela consegue ajustar bem.
Mas o correto para você ajustar é você vir aqui na diagonal. Tá vendo aqui, ó? Nessa bolinha, em vez de ser o quadradinho, você colocar na bolinha. Aí você clica e segura, e aí, ó, você vai ajustando, porque aí você diminui proporcionalmente a altura e largura, e aí ela não distorce. E aqui, ó, cliquei e segurei, eu arrasto e coloco onde eu quero. Olha a diferença. Talvez vocês não consigam perceber muito bem, porque vocês não são tão habituados com essa parte de edição de imagens. Mas no meu caso, que trabalho com isso, eu consigo perceber muito bem a diferença, tá? Então, eu vou botar de volta, agora que vocês já viram, e agora eu vou fazer de novo aquele achatamento, ó. Achatou a imagem, vou diminuir. Tá vendo que ela tá mais comprida? Ela tá mais estreita, mas ela tá comprida. Por quê? Porque eu não coloquei na mesma proporção. Quando eu faço isso aqui na diagonal, ela ajusta, tá? E isso serve em qualquer direção. Eu posso fazer de baixo para cima, por exemplo. Ah, eu quero diminuir mais. Então ela vai diminuir proporcionalmente largura e altura. E aí você não tem esse problema de distorcer, tá? E aqui, ó, cliquei, virou essa setinha de 4 pontas, clico seguro e arrasto para onde eu quiser, tá? Vamos lá. Então vou deixar dessa forma aqui, para a gente poder visualizar melhor. Aqui em estilos de imagem eu posso colocar uma borda em volta dessa imagem, tá? Eu posso escolher os estilos de borda. Eu posso deixar só como paisagem mesmo, sem borda, ou eu posso selecionar aqui outros estilos de borda, tá vendo? Tá? Uma borda redonda. Então tem vários, e aí ele coloca uma sombrazinha aqui embaixo, tá vendo? Então tem vários estilos de borda que você pode utilizar. Borda com sombra, redonda. Aqui eu posso colocar ela assim com... Aí tem essa daqui que é sem o... Aí você não consegue perceber porque ela tá sem nada, né? Não tem... o fundo da imagem é branco, então você não consegue perceber muito bem. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. Coloca um efeito 3D. Parece que a imagem está desenhada numa tábua, né? Numa prancha. Muito maneiro. Legal, né? Dá para fazer uns efeitozinhos bem bacanas no seu trabalho. Então, ó, uma bordazinha. Imagina isso aqui numa fotografia. Vai ficar bem legal, né? Fica mesmo. O Word ele tem uns recursozinhos bem bacanas que a maioria das pessoas não sabem que tem, né? Uma vez logo assim antes de eu começar a trabalhar com computação gráfica, antes de começar a fazer o curso, eu trabalhava que nem eu citei o exemplo no início da aula, eu trabalhava numa empresa que eu precisava fazer alguns trabalhos, né, para essa empresa. Então, eu peguei, assim como eu citei o exemplo do envelope, eu precisei montar um jornal para essa escola, para esse curso que eu trabalhava, né? Claro que assim, eu não ia fazer o jornal, mas eu precisava montar a arte desse jornal, para dizer o que eu queria no jornal. E o dono do colégio foi fazendo, né, coletando um monte de informações e pediu para eu montar esse jornalzinho. E o computador que eu utilizava lá tinha o Word, o PowerPoint e o Excel só, mais nada. Se fosse que nem esse meu aqui, esse Office 2007, ele tem um programa chamado Publisher, que é justamente para você fazer publicidade, para você montar jornal, revista,
flyer, aí tem já o modelo todo pronto, é só você ir colocando as informações lá dentro, é rapidinho. Só que não tinha esse programa. Aí o que eu fiz? Eu fiz no Word. Aí montei tudinho, pô, o jornal ficou bonitinho. Aí mandei o arquivo para a gráfica. Cara, o dono da gráfica me ligou para perguntar quem tinha feito aquele trabalho. Aí eu falei que tinha sido eu. Ele, cara, eu tô assustado como você conseguiu. Olha, eu trabalho com gráfica há muito tempo, mas eu nunca tinha visto uma pessoa conseguir montar um jornal do jeito que você montou no Word. Aí eu falei, não? Ele não. Ele, cara, ficou muito bom para a ferramenta que você usou, ficou muito bom. Eu mesmo fiquei assustado, porque eu não sabia, tem recurso que você usou do Word, eu trabalho com gráfico e não sabia que tinha. Aí eu falei, que legal, que bom saber disso. Então tem muito recurso do Word que a maioria das pessoas não sabe. Até pessoas que fizeram um curso não sabem esses detalhezinhos aqui, se o professor não ensinar, né? Então eu acho bem bacana, eu gosto muito de trabalhar. Por exemplo, esse aqui, ó, dá uma sombrinha na borda. Então dá para você fazer um monte de brincadeira aqui, bem legal aqui para você utilizar, tá bom? Então, além da borda, né, aí nós temos outras coisas, forma da imagem, né? Então você pode mudar aqui alguns formatos, colocar meia lua no formato de um coraçãozinho. Então você pode pegar uma fotografia da pessoa e montar aqui, ó, transformar. Aí falar, tem que pagar, tem que saber fazer edição. Não precisa, gente. Pega uma foto. Quer ver? Ó, vou inserir uma foto minha aqui. Inserir imagem. Tem uma foto aqui que eu. É até a foto do meu fundo de capa, eu fazendo mergulho através. Então vem aqui, ó. Eu quero botar essa foto, eu gostei muito dessa foto, quero transformá-la num coração aqui, ó. Simplesinho de fazer. Dá pra você fazer uns negócios legais aí pra você dar de lembrar. Pô, tô sem dinheiro pra dar presente pra pessoa. Vai lá e faz uma lembrancinha aqui, a pessoa vai gostar, vai ficar feliz porque você lembrou dela, né? Então tem um monte de coisinha aqui, ó. Uma bolinha, aparece aqui, ó, um roxinho aqui, ó, os olhinhos. Uma nuvem. Então tem um monte de coisa, seta. Deixa eu ver aqui o que mais. Aí aparece aqui, tá vendo? Cortado aqui, fica legal. Aí tudo vai depender da sua criatividade, né? Tem muita coisa que você pode fazer aqui que as pessoas não sabem, ó. Então, bastante coisa, né? Vou voltar para sem o retângulo normal, né? Sem borda. E aqui, se você olhar aqui, parece que tá sem borda, mas não tá. É uma borda esfumaçada aqui, tá vendo? Então tem, ó, aqui com sombra. Essa aqui tem uma sombrinha mais discreta, tá? E aí você tem a borda da imagem, você pode botar um contorno, né? Por exemplo, ó, botei um contornozinho preto em volta, mudar para vermelho para destacar, ou amarelo. E aí você pode aumentar aqui a espessura, tá? Para dar bem destacado. E aqui você pode colocar alguns efeitos, tá vendo? Pré-definição. Aqui dá um efeito 3D. Como se estivesse num azulejo. Aí você tem os efeitos de sombra também. A sombra depois você pode aumentar o tamanho.
A sombra pode ser interna também, ó, sombra externa e sombra interna, tá? Reflexo, você pode colocar reflexo, tá vendo? O próprio reflexo da minha fotografia, como a fotografia é mais escura, você não consegue perceber muito bem o reflexo. Professor, Oi? quando faz esse reflexo, a gente consegue escrever em cima desse reflexo? Consegue, só você colocar, tá aqui como através, né? Deixa eu colocar aqui, botar por trás do texto, ó, atrás do texto. Então consigo escrever aqui normalmente, ó. Em cima de tudo, né? Tá. Ah, legal. Então dá para você poder montar essa imagem aqui como se fosse o fundo da tela e você colocar aqui os dizeres para a pessoa, né? Dá para fazer até um cartãozinho, sei lá, uma cartinha aí, a pessoa está apaixonada, quer fazer uma cartinha de amor, já sabe aí como é que faz bonitinho, personalizado. Ah, eu quero fazer a desse estilo, mas eu quero também colocar o formato. Então vai lá, bota o formatinho de coração, ó. Olha que legal. Você fazer uma cartinha para a pessoa, um bilhetinho. Dá para fazer um negócio bem legal, né? Não precisa ficar pegando do Google, pode fazer o seu próprio. Você faz personalizada, né? Com a foto da pessoa. Por exemplo, é um casal, você pega a foto do casal, aí bota aqui em formato de coração, com reflexozinho, aí escreve. Pô, acho que ia ficar bem legal. Eu ia gostar de receber um negocinho desse, acho que ia ser bem legal. Então, dá para fazer bastante coisa aqui no Inserir Imagens, né? E aí você tem outras ferramentas também, como trazer para frente do texto, enviar para trás do texto. Se você quiser colocar, deixa eu só tirar esses formatos e o efeito. Aí tem vários efeitos, né? Professor, Oi. quando eu fiz o caderno para minha filha de 15 anos, Sim. o rapaz fez assim com esse reflexozinho. Ah, legal. Ele colocava a cabeça, Você viu que que não era é nada uma demais. foto dela. É verdade. Pois é. É aquele negócio. Meu pai me contava uma parábola, né? Que eu nunca esqueço dessa parábola do meu pai, que ele sempre me falava isso porque às vezes eu comentava com ele, né? Como eu era técnico em informática, trabalhava com esse serviço, e às vezes eu comentava com ele que a pessoa ficava reclamando do preço, né? Aí meu pai sempre me contava isso. Meu pai também era técnico, mas meu pai era técnico em mecânica industrial. Então, ele sempre falava que o relojoeiro, né, o cara levou o relógio no relojoeiro para consertar, aí o relógio estava parado, não funcionava. Aí o relojoeiro balançou, escutou o relógio, aí tá, já sei o que que é. Aí, quanto é que fica? Ele, na época, né, aquele valor, 2 cruzeiros. E era dinheiro pra caramba, é como se fosse R$ 200 hoje. Aí o cara pegou e... era 2.000 cruzeiros, aliás. E falou, não, tudo bem, pode fazer. Só que o cara ficou ali olhando o cara fazer. Ele abriu o relógio, aí botou aquela lunetazinha de relojoeiro, né, que é pequenininha assim, prende no olho. Aí olhou e pegou um martelinho pequenininho assim, aí foi lá e pum, deu uma pancadinha no relógio, o relógio voltou a funcionar, ele foi lá, botou aquele relógio de corda, aí montou, entregou, tá aqui, 2.000 cruzeiros. Aí ele, que absurdo, 2.000 cruzeiros para dar uma martelada, que não sei o que. Aí o cara, também eu quero nota fiscal disso. Eu quero que o senhor descreva aí o serviço. Aí tudo bem, aí botou na nota fiscal. Martelada, 50 cruzeiros. Saber dar a martelada, 1.950 cruzeiros. Então não adianta você ter a ferramenta. Você tem que saber usar a ferramenta, né? Então eu nunca esqueço dessa parábola aí do meu pai aí, que me ajudava muito quando eu às vezes ficava com pena de cobrar o valor, né? Porque
achava uma coisa fácil de fazer, esse rapaz aí deve ter escutado a parábola do meu pai, né? Então, ele cobrava aí o valor que, para você agora que sabe fazer, acha que eles cobrou muito caro, né? Mas no É momento, verdade. você não sabendo fazer, você pagou porque você achou justo, porque você imaginava que dava trabalho, entendeu? Então, são essas coisas que nos acontecem com a gente que a gente acaba não sabendo valorizar o serviço do profissional. Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, vou inserir aqui uma outra imagem aqui, qualquer, por exemplo, digamos que, vou voltar para essa imagem aqui do Robisco, né? Aí vou botar ela aqui através, vou diminuir, e digamos que eu queira colocar um texto, né, próximo a essa imagem, tá? Então, como eu estou aqui com esse através, eu consigo, ó, ao lado da imagem, começar a escrever, tá? Então, vou botar qualquer coisa aqui, só para a gente poder... Só para vocês verem como é que vai ficar esse texto. Quando chegar aqui embaixo. Enquanto ele está na direção da imagem, ele vai indo colocando ao lado. Quando ele passar da imagem, ó, e aí você consegue montar como eu fiz lá a questão do jornalzinho, tá? Tem uma janelinha aqui que eu não sei se aparece para vocês. Está aparecendo essa janelinha, essa tarja preta aqui para vocês também? Tá. Isso aqui me atrapalha muito, porque ela some aqui a guia ferramentas, tá vendo? Voltei aqui então para guia ferramentas. Aqui eu tenho em recolorir, tá vendo? Eu tô com a imagem selecionada, tá? E eu tenho aqui, ó, recolorir, tá vendo? Então eu posso vir aqui, ó, definir cor transparente. E eu venho aqui, ó, e clico nessa área branca aqui. Olha o que acontece. Você consegue envolver o texto, a imagem com o texto. Então, se eu pegar aqui, ó, Professor, repete o processo, por favor. isso. Você tem que estar com a imagem selecionada, tá? Para aparecer aqui ferramentas de imagem. Venho aqui em ferramentas de imagem, venho aqui no ajustar, vou aqui em recolorir, tá vendo? Recolorir. Aí eu tenho aqui, ó, definir cor transparente. Clico, aí vai aparecer essa setinha, como se fosse uma varinha mágica aqui, ó. Eu vou na parte onde eu quero transformar isso em transparente e clico, e aí agora a imagem pode ser envolvida pelo texto, tá vendo? Cara, perfeito, amei. Dá para fazer bastante coisa bem legal, né? Eu gosto muito. Porque eu sempre penava com esse quadrado que ficava aí. Agora, ó, dá para você fazer um círculo em volta da imagem legal, tá? Então, tem muita coisa que, assim, quem não conhece o Word fala assim, não dá para fazer muita coisa. Cara, dá para fazer muita coisa no Word. Eu já fiz coisas que você não faz. Nem eu mesmo imaginava que seria possível fazer no Word, mas eu consigo fazer. É que a gente fica só no basicão, né? É normal, né? A gente não está acostumado, a gente não conhece, a gente não vai explorar. Eu exploro que eu sou meio doido, né? Então, muita coisa eu aprendi, porque eu sou autodidata em muita coisa. Eu gosto de explorar, né? Desde pequeno, é uma coisa que eu tenho desde criança. Pequenininho, eu abria os equipamentos eletrônicos todinho. Se você, eu ganhava um carrinho de brinquedo, a primeira coisa que eu fazia era desmontar o carrinho. Aí o pessoal ficava desesperado. Poxa, já quebrou. Eu montava igualzinho.
Então, eu aprendi, assim, só de montar e montar. Então, eu sabia fazer tudo. Eu, com 14 anos, eu fazia o motor do carro do meu pai. Sem nunca ter entrado na oficina. Eu A desmontava. minha sogra falava que o meu marido também desmontava as bicicletas, mas nunca voltava, sempre sobrava peça. Não, parece até que alguém tinha me ensinado, não sei. Eu tinha Bem legal. de desmontar. Como eu não sabia montar, o que que eu fazia? Eu desmontava e ia colocando as peças em sequência, conforme eu desmontei. Na hora de montar, eu fazia o contrário. Maneiro. E aí eu fui começando a pegar os macetes, a pegar as manhas, e aí nisso serviu para tudo. Então, por exemplo, uma das faculdades que eu fiz foi processos metalúrgicos, né? E processo metalúrgico é matemática, física e química. Não tem mais nada, é só isso, né? Então você tinha que calcular muita coisa. E às vezes, quando eu cheguei na faculdade, tinha uns cálculos lá que, não sei dizer, uns trabalhos prontos na parede da sala, que eu, caramba, o cálculo tinha assim 2 páginas de um cálculo. Eu falei, será que um dia eu consigo fazer isso? Aí, por curiosidade, na aula de sexta-feira eu tirei foto daquele cálculo, daquelas 2 páginas, cheguei em casa e comecei a estudar o cálculo. Eu descobri como é que fazia aquele cálculo sozinho, só estudando. Legal, legal. Então a gente tem que experimentar. Eu sempre incentivo meus alunos, cara, não fica com medo não. Faz. Deu ruim, existe uma coisa chamada Ctrl Z no computador, né? Essas 2 teclas juntas, ela desfaz tudo que você fez. Então aqui, ó, botei a imagem aqui no meio. Se eu der Ctrl Z, ó, tô desfazendo todas as alterações que eu fiz, ó. Pronto. Claro que desmontar um motor de um carro não dá para você dar Ctrl Z, né? Mas assim, eu fazia mesmo, e meu pai falava assim, tu vai saber montar? Eu falei, pai, tudo que eu já desmontei, você já viu deixar alguma coisa desmontada porque eu não soube montar? Ele realmente não. Eu falei, então, confia em mim. Aí, Mas eu acho que o problema da maioria é esse, né? A gente fica com medo de não saber, sim, de estragar. é insegurança. A pior, Até a pior coisa do você vê que profissional é isso. as crianças, eles não têm medo de cutucar um celular. Então, eles sabem muito mais que a gente. Meu Claro filho de que- 6 anos sabe mais que eu. Claro que no começo eles fazem um monte de besteira, né? Um monte de Sim. besteira. Mas a minha afilhada, ela com 2 anos, ela faz tudo no celular. Ela entra no YouTube, ela procura lá os vídeos que ela gosta da galinha pintadinha. Ela É faz isso aí. tudo que ela quer. Ela enjoou daquela Celular, música, ela passa o dedinho assim pro lado, muda, ela sabe tudo. Ela aumenta a foto, aí diminui a foto. Coisa que eu não sabia, aí ele ficava, mãe, é só fazer assim. Pois é. Eu nem sabia que se fazia. Puxa pro lado, faz não sei o que. Eu falei, caraca. Pois é. E a gente tem maior medo, né? Vai lá cheio de dedo para não estragar. Cara, o meu primeiro smartphone, eu paguei não foi nem um mico, eu paguei um King Kong na loja de telefonia. Eu comprei o telefone, né? Foi logo assim que saiu o smartphone. Eu comprei um smartphone, aí levei para casa. Aí, primeira ligação que eu recebi, quem disse que eu conseguia atender? Que eu ficava apertando o botão, que nem antigamente, né? Apertava o botão e não atendia o telefone. Aí eu voltei na loja e falei, pô, o telefone tá com defeito. Por quê? Eu falei, pô, eu aperto aqui para atender, nunca consigo atender. Aí o cara pegou, me ligou, só passou o dedo pro lado. Era só passar o dedo. Caramba, mas cara, eu não sabia onde enfiar pra minha cara, assim. E hoje em dia, e aí você vê, uma criança de 2 anos sabe entrar no YouTube, ela faz ligação, ela me liga, faz videochamada. Oi, Dinho, não sei o quê. Cara, E a gente tem que ter maior cuidado, senão eles ligam.
Para quem não tem que ligar, manda mensagem. Para quem não tem que mandar. Pois é, ela vira e mexe, manda um monte de mensagem lá, um monte de negócio escrito lá, doido. Outro dia ela fez isso de madrugada pro chefe da minha cunhada, a mãe dela. Caraca, A mãe dela não. tem que colocar a senha no WhatsApp. Pois é, aí a mãe dela pegou, e no outro dia o cara falou, não entendi nada, você me mandou mensagem de madrugada, aconteceu alguma coisa na fábrica? Que ela é supervisora de fábrica. Aí, não, deve ter sido minha filha, desculpa. Ele, levei um susto, acordei assustado, o cara é o gerente da fábrica, o cara acordou assustado, a fábrica tá pegando fogo. Eu tive que botar nesse telefone, que agora eu não tô deixando ele mexer, mas no outro que eu tinha, que eu deixava ele usar, eu tive que botar senha no WhatsApp, porque ele ligava para minha cunhada o tempo inteiro, pedindo para as primas virem aqui para casa. Olha. E eu nem via, mandava mensagem, carinha triste, falava que não podia. Eu botei senha, que aí ele não mexia. Tem que fazer, aí não tem jeito, né? Então, é isso. Gente, só uma coisa que falta aqui em relação à imagem, que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo essa bolinha verde aqui em cima? Tá vendo aqui? Sim. Essa bolinha é para girar a imagem, tá vendo? Que virou a seta do mouse virou uma rodinha. Você clica e segura e você consegue girar a imagem. 360 graus. Pode botar inclinado. Você pode colocar do jeito que você quiser. Quer ver? Eu posso botar aqui no texto assim, cara inclinado. Professor, Oi? fazendo esse trabalho aí, tem como botar esse desenho como, tipo aquela marca d'água que o senhor ensinou da outra vez? Tem sim. Mais cedo? Tem. Mas aí mesmo ele já estando assim? Pode, você quer colocar ele assim e ele também como marca d'água? É isso? Isso. Pode Tipo, colocar para assim. ficar legal no texto. Pode. Então, olha só, eu vou botar aqui o recolorir de novo, definir transparente, pronto, para ficar ele bem bagunçado aqui no meio, né? Só para fechar aqui o texto aqui embaixo, para fechar embaixo e em cima. Agora eu vou colocar aqui a marca d'água, layout de página, marca d'água, personalizar a marca d'água de imagem, selecionar imagem, vou lá e seleciono a mesma imagem. Aí ele vai perguntar aqui dimensão, vou deixar automático, desbotar, ok. Vou maximizar aqui, ele aqui embaixo, tá vendo? Tô vendo. Aí se você quiser, deixa eu só ver aqui se nessa versão aqui do Word dá para fazer isso. E inserir o texto aí, dá para colocar? Oi? Sim, dá. Inserir o texto. Você pode aumentar aqui o texto e botar aqui por cima do texto normal. Tá ótimo. Tá? E aí fica o desenho aqui na marca d'água e o mesmo desenho aqui em cima. Ok? Então, gente, e aí? Muitas dúvidas? Nenhuma dúvida? O que vocês acharam? Não tenho dúvida, não. Estão gostando? Eu gostei. Seria perfeito se tivesse no laboratório, né? Pois é, cara. Ia ser muito legal pra gente fazer junto, né? Também. Aí você ia estar vendo a dificuldade mesmo lá da gente. Exato. Apesar de que vocês podem me mostrar essa dificuldade. Assim como eu estou compartilhando a tela para vocês podem compartilhar para mim também. É só eu cancelar o meu compartilhamento e aí vocês conseguem compartilhar a tela de vocês. Legal, não sabia não. Por exemplo, Edson, como é que eu faço aqui? Eu não estou achando. Aí você compartilha a tela, eu vou pegar e te mostrar. Onde você faz, como é que você faz. Entendeu? Você pode fazer isso também. Legal. Até eu costumo fazer isso, que eu dou aula de programação de computadores, né? Então, eu sou orientador do terceiro ano, né, de informática durante a manhã,
e aí eu tenho que me reunir com os grupos para ensinar. Aí às vezes eles estão desesperados que não estão conseguindo resolver algum problema no computador, no programa, né, no site deles. E aí eu peço a ele, aí eu entro aqui na plataforma, a gente se reúne, aí eles compartilham a tela comigo, eu vou vendo, eu vou lendo o código dele, e por aqui, ó, na linha tal, o comando tal tá escrito errado. Ou então aí não pode ser aspa dupla, tem que ser aspa simples, está faltando ponto e vírgula. Daqui eu vou dizendo o que está errado. É como se eu estivesse no laboratório. Entendeu? Legal. O senhor dava aula para minha filha. Ah, é? Qual o nome Ajudou o professor Giovana Felizardo. Ah, é? Ela terceiro ano de enfermagem. Ah, tá. Agora é a Vanessa que dá aula para ela. Mudou. Pois é. Ela falou lá, ai mãe, mudou. Professora, tá arrasada. Por que ela não gostou, não? Não, ela queria que fosse o senhor, os outros também que saiu. Assim, eu Ela falou que continuo a na gente uniu a escola, turma, mas né? eu dava aula para a turma dela, ela é da turma B. Eu dava aula para a turma A. Nem sei qual é a turma. Eu dava aula para a turma dela, que é a turma B. A Vanessa dava aula para a turma A. Aí agora eles juntaram as duas turmas. Né? E aí ficou assim, eu sinceramente não gostei muito também, não. Eu gostava de dar aula para a Giovana não gostou, não. Falou que tá muito ruim esse negócio de juntar a turma. É, verdade. E também ela deve estar estranhando um pouquinho a forma de dar aula da didática, né? De um professor para o outro muda bastante. A Vanessa é super carinhosa também, né? Mas ela é mais ela cobra mais dos alunos do que eu. Eu sou mais paizão, né? Brinca. Entendi. A Vanessa também brinca bastante em aula, mas ela é mais pulso mais firme do que eu. Sou mais sou mais bobão, ainda mais os jovens, então aí eles... Os jovens, Mas é isso. Ainda bem que vocês estão gostando aí da aula. Eu gosto muito de dar aula de informática. Não só de informática, eu gosto de dar aula. Eu não dou aula só de informática, eu dou aula também para o curso de formação de professores para as disciplinas pedagógicas, pelo fato de eu ser pedagogo, né? E assim, eu adoro dar aula, né? Se deixar, eu passo do horário. Durante a semana eu dou aula à noite, a aula acaba 10 horas. Quinta-feira eu acabei a aula 10h30. Porque o pessoal foi perguntando, eu fui falando. Eu falei, gente, eu tenho que dormir, que amanhã tem que dar aula às 7 horas da manhã. Aí eles começaram a rir. Mas é bom. Dar aula é nem cachaça, vicia. Bom, então vocês aprenderam hoje. Vamos fazer uma recapitulação. Inserir imagem. Vocês aprenderam a colocar marca d'água, a colocar cor na página, né? Então, ó, vou até colocar uma corzinha aqui para a gente ver essa diferença aqui, tá vendo? Ó? A imagem, eu devo estar com alguma tabela aqui aberta, aqui, alguma coisa que eu não tirei, não sei o que é. Porque, lembra que eu aproveitei o mesmo arquivo da aula, com certeza deixei alguma coisa aqui aberta aqui que eu não sei o que é. Não lembro. Deve ser coluna. Não, tá com uma coluna só, mas depois eu vejo isso aqui. Então, aqui, por que eu quis colocar uma cor de fundo? Para vocês verem a questão do... Vou voltar aqui, né? Vou tirar o... Professor, não é porque tem a marca d'água não, né? Pode ser. Tá com marca d'água ainda? Pode ser sim. Então, vamos lá, bem lembrado. Ele ficou só no lugar da marca d'água. Eu nem tinha lembrado que estava com marca d'água. Então vamos lá. Ó, tá vendo aqui a imagem tá com o fundo branco. Então ele tá... Aí fica esse rombo aqui branco, né? Aí a gente vai lá em... Deixa eu só reduzir aqui a ferramentas de imagem, recolorir, definir cor transparente e eu clico aqui, ó. E aí some aquele fundo branco. Então, às vezes você precisa só ajustar, né? Isso aqui é muito legal, definir cor transparente, porque às vezes você tem uma imagem que nem essa e você quer usar ela como logo
Só que você está usando isso acontece muito, principalmente porque geralmente no documento Word a gente não usa cor, mas no PowerPoint que a gente utiliza cor, né, no layout do slide, aí acontece muito isso. Você vai colocar um, um logo, uma figura, alguma coisa, e aí a figura fica assim. Aí fica feio, né? Aí você vai lá e vem aqui, recolorir, define cor transparente e aí você resolve o seu problema, tá? Então nós aprendemos botar marca d'água, nós aprendemos a inserir fotografia, ajustar a fotografia, definir cor transparente em volta da fotografia, botar borda na fotografia. Nós aprendemos também margens, né? Aprendemos aqui margem, orientação, tamanho, número de colunas, colocar a linha entre as colunas. Nós revimos, né? Fizemos a revisão de quebra de seção, né? Aí aproveitamos a quebra de seção para colocar uma página no retrato, a outra na paisagem. Colocamos borda na página, né? Caixinha, com figurinha, com um monte de coisa. Então hoje até que a gente fez bastante coisa, né? Praticamos bastante. Alguém quer perguntar alguma coisa que eu não passei ainda, que vocês gostariam de ver? Ou não? Eu não, professor. Então, mesmo a partir da aula que vem, nós vamos entrar em PowerPoint, tá? Mesmo nós tendo aula de PowerPoint, se vocês precisarem perguntar alguma coisa sobre o Word, vocês podem me perguntar, tá? Não tem problema não. Mesmo O Excel vai ser depois? depois do PowerPoint a gente entra em Excel. O PowerPoint é rapidinho, como a gente tem 4 horas direto de aula, acho que 2 sábados a gente já fecha PowerPoint e já entra na terceira, daqui a 3 aulas a gente já está no Excel. PowerPoint eu não sei mexer não, que bom. O PowerPoint é bem simples, tem poucos comandos, é rapidinho vocês vão aprender a mexer no PowerPoint, é bem simples de fazer, tá? E aí daqui a 3 sábados a gente já está em Excel. Oi, pode falar? Esse seu trabalho pode ser mandado por e-mail, né? Oi? Picotou seu Pode áudio? ser mandado pelo e-mail do seu trabalho? Pode sim. O e-mail do senhor é qual? Vou botar aqui no chat, ó, professor Edson Paulino @gmail.com. Tá aí no chat. gmail.com. Isso. Ótimo. Tá bom? O que mais? Professor Edson Paulino. Tudo junto. Tudo junto. Professor por extenso, Edson Paulino, tudo junto, @gmail.com. Que nem tá aqui no chat aqui. Tá vendo aqui, ó? Passando o mouse aqui nele. Meu e-mail. Então, deixa eu ver aqui mais. 11h23. Então, na semana que vem a gente começa com PowerPoint. Deve durar 2 aulas, no máximo. E aí depois a gente entra em Excel. Né? E Excel já é um pouco mais complexo. Não precisa ficar com medo, que não é assim. O complexo que eu digo é porque, assim como o Word, tem bastante comandos, tá? A diferença do Excel que vocês vão ver aí, claro que a gente não vai entrar no Excel avançado, porque não vai dar tempo. Vocês vão ter o Excel básico, né? Mas vocês vão aprender a aplicar uma fórmula, a calcular no Excel. Isso aí vocês vão aprender direitinho, tá? Como montar uma tabela, personalizar uma tabela. Isso aí eu vou ensinar para vocês, tá? Então, o Excel, eu gosto bastante do Excel, já usei muito, já me quebrou muitos galhos. Então, eu acho que dos programas do pacote Office, o Excel é o que vocês, ao meu ver, vão utilizar mais na profissão de vocês, tá? Porque
em alguns... Apesar de que hoje em dia já está bem... Os postos de saúde, mesmo os da prefeitura, já estão bem informatizados, né? Nos hospitais particulares, pelo que eu vejo lá, não é muito... Os enfermeiros não usam muito a parte de informática, né? Ele pega a receita do médico, vai lá na farmácia, a farmácia entrega na cestinha a medicação, vocês vão lá e aplicam e acabou. Já no posto de saúde, por exemplo, no UPA, a sala amarela, a sala vermelha, tem aquela ilhazinha, fica a mesa ali no meio da sala, e aí fica um computador ali, e tudo que você faz do paciente, você tem que estar lançando ali no sistema ali, o horário que ele tomou banho, a medicação que ele tomou, que horário ele tomou a medicação, então fica tudo registrado, né, ali. Então vocês têm que saber mexer em computador por causa disso, tá? Bom, como vocês falaram que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma dúvida, nós, mais uma vez recapitulando, aprendemos marca d'água, cor de página. Além da cor, nós podemos colocar também a textura, né, na página, então, aqui é efeitos de preenchimento. Aí você tem o gradiente, a textura, né? Aqui o gradiente a gente pode até experimentar aqui, aproveitar que está com esse tom de azul, ó. Isso aqui é o gradiente que a gente fala, a variação de cores na página, tá? Então o gradiente ele tem vários, né? Você pode botar na vertical, pode botar na diagonal para cima, diagonal para baixo. Esse aqui é o diagonal. E aí nós temos também os efeitos de textura, onde você pode colocar aqui, por exemplo, essa textura aqui das gotículas de água, né? Tem até um pouquinho a ver, porque esse rubisco é referente à fotossíntese, né? Então, tem aqui essa outra aqui também. Então, tem várias texturas que você pode estar aplicando. Além da textura, nós temos o padrão, né? Que você pode estar aplicando. São padrões pré-definidos, né? Aí você pode mudar aqui o plano de cor. Então, o primeiro plano está verde, eu posso mudar para um tom de azul. O segundo plano está um tom de azul mais escuro. Tá? Que mais? E nós podemos aplicar uma imagem também como fundo, né? Aqui, ó. Só que aí, como a minha imagem não consegue preencher toda o papel, aí ele vai repetir a imagem. Tá vendo? Meu pé tá aqui, depois meu pé aparece aqui de novo. Tá? Então, de cor de página foi isso que nós aprendemos. Nós temos as bordas que nós vimos, caixa. Eu coloquei a bordinha de caixa. Nós podemos aumentar a espessura da borda. Ou nós podemos colocar a textura, aplicar aqui um tema, né? Como esse aqui. Tem tema de bolo, fatia de bolo, que é para quando a pessoa está fazendo aniversário, e assim, dá de seu... A marca d'água nós já vimos como é que coloca, né? Pode ser texto, pode ser imagem, você pode personalizar. Deixa eu tirar essa borda aqui. Nós vimos as margens, então nós temos margem normal, margem estreita, que aí você aproveita o máximo aqui o tamanho da folha, tá? Nós temos a margem moderada, temos a margem larga, que aí você tem pouquinho espaço de texto, né? Para você utilizar. Nós temos também aqui a margem espelhada, que nós vimos.
E a margem personalizada, que aí você determina qual é o tamanho da margem. Por exemplo, superior 3, que é da BNT, inferior 2, a interna, que é a direita, né? A esquerda, desculpa, 3 também, e a direita 2. Então está aqui dentro do padrão ABNT. Orientação, nós temos o retrato, que é a folha em pé, paisagem, que é a folha deitada, tamanho do papel, por padrão, hoje em dia se utiliza o A4, tá? Mas se você precisar, você sabe onde alterar o tamanho, né, do papel. Se você quiser trabalhar com envelope, trabalhar com A5, A3, só você vir aqui. Dividir o texto em colunas. Então tem uma coluna, duas colunas. Dividir o texto em duas. 3 colunas. Nesse caso aqui não vai aparecer a borda, né? A borda não vai aparecer. Se eu quiser colocar aquela linha entre as colunas, eu tenho que vir aqui, clicar em mais colunas e eu tenho que marcar aqui a grade, tá? Então eu vou colocar aqui, aumentar aqui para 5 colunas e aqui, ó, apareceu a linha que separa uma coluna da outra, tá bom? Quebra, já falei novamente, só fazendo uma revisão rápida, uma recapitulação rápida. Eu posso quebrar a seção, botar na próxima página, quebrar e continuar na mesma página, quebrar só seções de número par, então eu começo páginas de número par. Então vou quebrar uma seção na página 2, a próxima seção continua na página 4, vai começar na página 4, tá? Então, posso fazer a mesma coisa na página, com página ímpar. Insere uma quebra de seção no início, inicia a nova seção na próxima página com número ímpar. Então, se eu quebrar a seção na página 1, ele vai começar a próxima seção na página 3. Tá? Então, 1 e 2 vai virar uma seção só. Tá? Aí 3 e 4, outra seção. E assim sucessivamente. Tá bom? E é isso. E na semana passada nós vimos aqui inserir, onde nós temos a tabela. Né? Nós fizemos aqui, praticamos, nós podemos inserir a tabela assim, né? Ou podemos inserir assim, onde você determina aqui o número de tabelas. Nós vimos também como desenhar tabela, né? E aí você vem aqui e desenha a sua tabela. Né? Eu só diminuir aqui que está muito grande. Né? Desenha a tabela, a borrachinha para apagar a tabela. Nós vimos também, o que mais? Cabeçalho e rodapé na semana passada, como inserir um cabeçalho. Né? Aula, vamos botar aqui, última aula de Word. E aí vai ficar aqui no cabeçalho lá, última aula de Word. Né? Vimos também, inserir número de páginas, como colocar, Word Arts também vimos como colocar. Essa caixinha de texto aqui eu não cheguei a falar, mas é uma coisa bem simples de você fazer. Clicou, você seleciona qual tipo de caixa você quer. Aí vai aparecer isso aqui, você posiciona onde você quer. E aqui é só você digitar o texto. Né? Revisando o conteúdo de Word. Caixinha de texto. Aí essa caixa, ela tá com preenchimento branco, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, preenchimento da forma. Eu posso colocar sem preenchimento, e aí ele vai ficar da mesma cor do fundo. Eu posso colocar para preencher com a cor mais, para dar um destaque. Eu posso colocar aqui o formato
da minha caixinha de texto. Posso colocar efeito, né? Então tem aqui os estilos, por exemplo, tá? Alterar a forma, eu posso aqui colocar outros objetos aqui. Então você pode fazer várias modificações. E aí aqui, depois que você apresenta um efeito de caixa de texto, por exemplo, esse aqui, eu posso, vou alterar aqui o formato, vou botar para a caixinha de novo. Eu posso vir aqui, ó, efeito 3D e vir apresentando alguns efeitos aqui da minha caixa de texto, tá? Efeito de sombra, posso colocar sombra na minha caixinha. Aqui é uma sombrinha, tá? Aqui eu posso controlar a sombra. Eu quero a sombra mais para baixo, ó, aumentando, descendo mais a sombra, subindo mais a sombra, botando a sombra mais para lá ou mais próxima. Aqui eu posso estar fazendo as alterações. Ih, ficou ruim, horrível. O que eu faço? Ctrl Z para desfazer. Desfez logo tudo. Aí você vai lá e refaz tudo que você quer, tá? Então, aqui dá para você fazer muita coisa com o seu Microsoft Word, tá? Eu queria só aproveitar esse tempinho que sobrou para a gente poder fazer essa revisão geral aí, para tirar as dúvidas de vocês. Se alguém, não lembro, como é que faz mesmo isso? Agora é a hora, se vocês quiserem. Se vocês acharem que não, Edson, lembro de tudo, tá tudo certo, a gente encerra aqui e eu libero vocês para vocês poderem aí descansar, né? Curtir o sabadão de vocês, almoçar. Almoço, dar um almoço para as crianças, dar volta para aula. É isso aí. Por mim fica tranquilo, professor. Mas alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar esse restinho? Temos 20 minutos. Não, tranquilo. Parabéns, professor. Obrigado, Sheila. Obrigado pela... Verdade, parabéns. Obrigado. Bom, então vou parar aqui a gravação, tá? Então daqui a pouquinho já está disponível aí.